Boa noite, igreja, graça e paz. Nossa, gente, eu estou tremendo. É um privilégio estar aqui, compartilhar com vocês do que o Senhor fez e tem feito na minha vida. Bom, para quem já me conhece, meu nome é Michele, para quem não conhece, prazer. E algo que marca a minha conversão é paternidade. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha família, sempre gostei de estar juntos com eles. E há um tempo atrás, os meus pais se separaram. A gente foi embora para Canambrava em 2015. O meu pai ficou morando aqui em João Pinheiro. E foi um período muito difícil, porque, como eu falei, a gente sempre foi muito apegado. Só que foi muito complicado o período que a gente estava junto. O meu pai, ele bebia bastante, ao ponto de chegar em casa, às vezes, e até bater na minha mãe. Então, eles decidiram separar. E a gente foi embora para Canambrava, meu pai ficou em João Pinheiro. E aí ele começou a se entregar de vez para a bebida. Começou a beber muito e passou por um período muito difícil na vida dele. Então, logo a gente foi embora para Patos, o meu pai também foi embora para lá, mas os meus pais estavam separados ainda. E a minha mãe decidiu voltar para Canambrava, não gostou muito de Patos e eu continuei morando com meu pai. E esse período que eu morei com meu pai foi maravilhoso. Eu conheci um homem que, quando ele estava casado com a minha mãe, eu não conhecia. Ele mudou muito quando eles se separaram. Ele viu realmente que ele perdeu. E foi um tempo muito precioso ali que eu estive junto com ele, morando com ele lá em Patos. Aí logo a minha mãe voltou, não aguentou ficar longe de nós. E o meu pai voltou a morar em João Pinheiro, aqui em João Pinheiro. E a gente estava morando em Patos com minha mãe. O meu pai me ligou um dia falando que o meu irmão tinha sido preso. Eu tenho 2 irmãos. Eu perdi um em setembro do ano passado. Vou chegar nesse ponto e explicar mais detalhadamente. E a gente voltou para Canambrava logo que ocorreu isso. E nisso começou a piorar muitas coisas dentro de casa. Minha mãe começou a ficar muito depressiva por esse ocorrido com meu irmão. Meu pai também. Meu pai se entregou de vez para a bebida. Nesse período foi muito difícil. Mas hoje, sabendo quem Deus é, eu vejo o cuidado dele sempre na minha vida. E logo eles começaram a criar uma relação muito saudável por conta nossa, porque a gente realmente era muito apegado no meu pai e na minha mãe. Aí meu pai ia para Canambrava, ficava com a gente vinha, ficava com ele aqui também. E em 2021, na semana do Dia dos Pais, eu vim ficar a semana toda com ele para a gente passar juntos. Todo ano a gente sempre estava junto. Foi uma semana boa, a gente riu, curtiu bastante a presença um do outro. Eu voltei para Canambrava, eu fui para a roça. A minha mãe me ligou um dia que eu estava na roça falando que meu pai tinha caído e sofrido uma convulsão, mas que ele estava bem, que ele tinha conseguido levantar e o meu primo tinha levado ele para o hospital. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu acordei 4 horas da manhã, minha tia tinha me mandado uns áudios falando que meu pai tinha piorado bastante à noite, que ele tinha sofrido muitas convulsões e infarto. E que eu precisava vir logo para João Pinheiro. Eu vim. E chegando aqui no hospital, eles falaram que precisava alguém para acompanhar ele na UTI móvel para Patos. E eu falei, eu acompanho ele. E eu fui, no meu pensamento, estava tudo bem. Ele só ia fazer uma cirurgia, que não estava acontecendo nada. Cheguei em Patos, a minha tia estava lá na porta esperando no hospital. E ela falou comigo assim, eu vou entrar com ele, você fica ensinando os papéis, que você veio na UTI móvel com ele. Eu falei, tudo bem. Aí a minha tia logo entrou com ele, eu fiquei lá. Aí ela já voltou e falou comigo morte cefálica. Eu falei, não, não pode ser. Eu estava com ele semana passada, minha mãe estava conversando com ele no telefone na hora que ele sofreu a convulsão. Não pode ter sido isso. E eu lembro que eu comecei a gritar muito no hospital e comecei a questionar a Deus por que Deus ia fazer isso comigo. Porque eu realmente era muito apegada ao meu pai, eu não conseguia imaginar a minha vida sem ele. E foi algo muito inesperado. Tanto que a ficha não caía. Aí, quando é morte cefálica, tem um protocolo de ficar no hospital por 12 horas ainda para ver se tem alguma atividade cerebral. E a gente ficou lá, e eu mesmo e minha tia conversando, nós conversando normalmente lá, e a gente, está tudo bem, não tem como ter acontecido alguma coisa.
Aparentemente, meu pai estava super bem de saúde. E a gente entrou no CTI para poder ver ele. E eu olhava para ele assim e eu falava, não. Aí a ficha foi começando a cair com algumas coisas que a gente foi vendo no hospital. Quando a gente viu a funerária chegando para levar o corpo dele para a IML. E a gente veio para João Pinheiro. E eu, assim, a ficha não caía para mim. Eu falei, não, a ficha vai cair na hora que eu ver meu pai naquele caixão. Caso contrário, não tem como. Ele ter partido, ter feito isso comigo, eu não podia me deixar. E quando chegou a hora do funeral, eu lembro que eu desci assim, eu fiquei o tempo todo grudada perto do caixão. E na hora que eles foram enterrar ele, eu comecei a gritar, falando para eles não tirar ele de mim. E eles enterrou ele e a gente foi para Canambrava. Daí em diante, a minha vida só começou a descer de ladeira abaixo. Eu comecei a procurar incansavelmente por algo que pudesse suprir aquela lacuna da morte do meu pai. Eu comecei a beber muito, fiquei dependente de remédio. Eu sempre ficava em cima da minha mãe, pedindo ela remédio. E comecei a provar de tudo que esse mundo podia me oferecer. Bebida, droga, sexo, festa, tudo mesmo. Eu decidi vir embora para João Pinheiro. Eu estava muito mal, muito depressiva. Eu tinha uma ansiedade muito forte. E quando eu vim embora para cá, eu continuei nessa. Bebendo, saindo, procurando. Por algo que pudesse suprir aquela falta. Até que um dia eu vi que realmente nada podia suprir a morte do meu pai. Era um vazio enorme no meu coração. Aí eu tentei suicídio. Tinha as cartelas de remédio lá em casa que eu tomava para poder dormir. Tinha vários outros remédios, eu tomei tudo. Eu só consigo lembrar de eu estar no hospital e aquele monte de médico em cima de mim, eu meio dopada, meio grogue, e eles falando que precisava colocar, acho que era tipo um carvão no negócio lá da lavagem, porque tinha comprimido saindo inteiro. E eu comecei a pensar, Deus, eu não quero morrer, eu só quero que essa dor acabe. E o meu coração muito acelerado. Na época eu trabalhava para o Marcelo, ele era meu patrão. Aí ele chegou lá e começou a orar. Colocou um louvor para me escutar. E nisso o Marcelo começou a ser um instrumento de Deus na minha vida. Me convidava para vir aos cultos. Me apresentou a Tainá para mim estar indo à célula. Só que eu era muito resistente. Eu fui uma vez na célula, não conversava com ninguém. E um dia ele me convidou para ir no acampamento. Gente, eu vou contar a verdade. Eu falei, não vou não. Ficar um final de semana inteiro assistindo ministração, sai fora. Aí ele falou assim, depois de uns 3 dias, eu já fiz a sua inscrição, você vai. Eu falei, eu vou ter que ir, ele é meu patrão, vai que leva para o lado pessoal, me demite. Vou ter que ir. Aí eu fui. Cheguei lá, gente, mas eu xinguei. Eu xingava, falava, eu não quero estar aqui nesse lugar. A gente foi para a primeira ministração, na hora que a gente voltou, que eu fui na barraca para pegar meu prato, a barraca estava encharcada de água. Não tinha nem como dormir lá. Vai meia-noite, nós aqui em João Pinheiro para caçar colchão. Eu falei, não é para me ficar nesse lugar, estou dando errado, que isso? Aí a administração começou a mexer comigo. Eu falei, não, já que eu estou aqui, eu vou focar. Aí uma ministração do Nelson à noite, ele pediu para ir lá na frente quem queria que orasse, né? E eu fui, eu vendo aquele tanto de pessoas lá, eu falei, não, eu só quero continuar aqui nessa atmosfera, não gasta ninguém vir orar em mim, não. E eu fiquei bem cuidinha lá na frente. Veio o pastor Emerson. Eu digo que não era ele, porque não tem como. Ele veio e me levantou. Ele já foi muito específico na primeira frase. Ele falou comigo assim, você precisa de um abraço de um pai. Isso já mexeu muito comigo, porque eu tentei suicídio porque eu não conseguia ficar sem meu pai. Eu falei, comecei a chorar, e ele falou assim, olha, você já procurou em bebida, em festa, em droga, em tudo que esse mundo podia te oferecer, você procurou até na morte, mas você não procurou em Deus ainda. Ele é o único que pode suprir esse vazio do seu coração. Nisso, uma presença surreal me tomou por inteira. Eu só queria ficar ali. E eu ficava pensando, eu não estou dopada, eu não estou bêbada, e eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. Foi tão extraordinário que logo após teve, acho que a festa neon, e eu fiquei paradinha, o Marcelo vai dançar, não. Eu fiquei assim, parada.
Eu falei, mas só eu quero batizar. Tem como batizar no acampamento? Aí ele, acho que tem. A gente vê. Aí eu falei, eu quero batizar. Aí no outro dia, ele falou, não vai dar certo o batismo. Eles chamaram a gente para conversar, ó, só que não tem como batizar na piscina, tem que ser com um balde, eu não estou nem aí, eu só quero batizar. E eu batizei, cheguei em casa do acampamento, falei que não colocava bebida mais na minha boca, que eu ia largar tudo aquilo que eu era presa, que eu era escrava, e que eu realmente queria me submeter ao senhorio de Jesus. E eu comecei a contar, né, para minha família, para o povo. Eu lembro que no lugar onde eu morava, eles falaram, nossa, não dura 3 meses. Do jeito que essa menina bebe, vocês têm noção, me chamava de mãe da pinga, do tanto que eu bebia. Isso falou assim, não dura muito tempo. Veremos, né? Eis-me aqui. Já tem 1 ano. E eu continuei buscando mais do Senhor. E, Michele, então as coisas mudou tudo. Não. A partir do momento que você começa a agradar a Deus, o inimigo fica furioso também. E eu comecei a ter muita crise de ansiedade. Eu ainda não tinha muito costume com o pessoal. E eu lembro que eu cheguei aqui na igreja um dia, eu estava toda empolada por conta da ansiedade. E a Tainá foi ali. Ela pegou nas minhas mãos, viu meus braços empolados, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, por favor, deixa eu fazer parte da sua vida e te ajudar. Gente, eu falei assim, meu Deus, que é isso? Uma pessoa tão difícil igual eu, ela sempre tentando, ela me mandando mensagem direta, eu super resistente, eu nem dava bola quando ela me mandava mensagem. E eu comecei a dar um espaço para ela na minha vida. E cada vez que eu fui conversando mais com ela, eu vi o quanto de Jesus ela aparecia. E depois disso, em setembro do ano passado, eu estava no meu trabalho, e eu recebi uma ligação lá de Unai, que o meu irmão que tinha sido preso sofreu convulsões. E ele estava no hospital entubado e ele não estava nada bem. E vai eu para Unai. Chegando lá, uma dificuldade para poder receber notícias dele. O Marcelo que me levou, foi eu e meu tio. Eu lembro que eu cheguei no hospital e eles falaram que não podia falar nada porque ele era presidiário e me mandaram para a penitenciária. Fui na penitenciária, cheguei lá. Eles falaram que também não poderia falar nada. Aí eu cheguei lá no hospital, falei assim, eu preciso saber a notícia do meu irmão. Por favor, pede para algum desse policial descer aí e conversar comigo. Cheguei no hospital desse jeito. Desceu um policial, gente, de um tamanho. Eu falei, meu Deus do céu, para que eu fui falar desse jeito? Ele chegou e a gente conversou. E eu não tinha carteirinha, então eu não podia entrar para visitar ele dentro do hospital. Eu contei para ele que a gente não era de Unai, que a gente estava lá ficando em hotel, que as despesas estavam muito alto o custo. E ele fez uma ligação lá que conseguiu deixar eu entrar para ver meu irmão. Quando eu entrei para ver ele, realmente não estava nada bem. E foi 1 mês que eu fiquei em Unai, indo ver ele, recebendo ligação, 11 horas da manhã para receber notícias dele, e 1 hora era horário de visita. Eu falei, eu preciso ir em Canambrava buscar minha mãe para ela ver o filho dela, porque ele não estava bem, ele só estava piorando. E quando eu fui para Canambrava, a gente chegou aqui em João Pinheiro, a gente ia para Unai 3 horas da manhã. A minha mãe dentro do banheiro, tomando banho. Era 8 horas da noite, eu peguei meu telefone e estava recebendo uma ligação do hospital. Falei, meu irmão morreu, porque eles não me ligam nessa hora. Eu atendi, eles falaram, Michele, seu irmão sofreu um infarto, ele não aguentou. E na minha mente eu só pensava, como que eu vou falar para minha mãe que o filho dela morreu? Eu pedi a Deus para me dar forças. Quando ela saiu do banheiro, só com o olhar ela já sabia. Ali ela começou a gritar, falando que Deus não podia ter feito aquilo com ela. E o pessoal da funerária me mandando mensagem, falando que tinha que ir para Unai buscar o corpo dele. O pessoal do hospital me ligou, falando que eles não liberavam o corpo sem um familiar ir lá e reconhecer o corpo dele. E eu fui com o cara da funerária. Saímos daqui meia-noite. E eu lembro que eu falei com ele assim, você se importa de eu ir escutando alguns louvores? Ele, não. E eu escutei um louvor daqui até lá, que o nome dele é Esperança. Eu lembro que eu gritava tanto esse louvor. E pude compartilhar um pouco com o homem da funerária da minha história, contei para ele sobre a minha conversão. Aproveitar a oportunidade, né? E chegando lá, ele falou assim, não vou deixar você entrar lá sozinha, não, eu vou entrar com você. Eu falei, não, tudo bem. A gente chegou lá umas 2 horas da manhã, no hospital, aí o homem lá da portaria falou, não, a agente funerária não pode entrar, ela vai ter que entrar sozinha. Já tinha 1 mês que eu não estava conseguindo dormir direito, não estava comendo bem. E eu só falei com Jesus assim, Senhor, segura na minha mão.
E eu subi as escadas, fui em direção ao necrotério, fiz o reconhecimento do corpo dele. Aí voltamos lá atrás do hospital, ele colocou o corpo dentro do meu irmão da funerária, a gente veio para João Pinheiro. Eu cheguei em casa, era 5 horas da manhã, a minha mãe veio em direção a mim e ela falou comigo: você me perdoa por deixar você passar por isso de novo, você já teve que passar isso com seu pai. Eu falei: mãe, a minha força vem do Senhor. Se dependesse de mim, eu nem estaria aqui, eu estaria dopada. Mas a minha força vem de Deus. E logo teve o funeral dele, muito triste. Eu fui para Canabrava com minha mãe, ficar alguns dias com ela. E falei: eu preciso voltar. Voltei para o meu trabalho. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui trabalhar, quando eu acordei sem um despertador. Eu acordei com um sol no meu rosto, assim, e o Espírito Santo falando comigo: vamos juntos. E eu lembro que a Tainá até tinha me mandado uma mensagem no dia, perguntando como eu estava, e eu falei: eu estou bem, muito bem. E toda sexta-feira na Solarni era o meu dia de levar uma palavra para lá, dar o estudo. E em cima da palavra que eu estava preparando, o Senhor me mostrou a graça dele sobre a minha vida. De como que eu lidei quando meu pai morreu e como que eu lidei com a situação quando meu irmão morreu, que foi totalmente diferente. Porque é isso que a graça de Deus faz. E eu continuei firme. Domingo passado fez 3 anos que meu pai morreu. Dia 13, semana que vem, faz 1 ano que meu irmão morreu. E eu digo com toda a autoridade no mundo que Jesus é suficiente. Que você não está ileso por passar dificuldade quando se submeter ao senhorio dele. Mas ele estará com você e você não vai passar sozinho. Então, Jesus, ele é a resposta. E a minha vontade hoje, contando isso para vocês, é que vocês possam ver de fato que ele é o único que pode não só suprir, mas transbordar as lacunas do coração de vocês, como fez com o meu. Que Deus abençoe cada um de vocês.